Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Boa noite a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, com este milagre de transformar a água em vinho, nesta festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus também transforma a vida daqueles noivos. Jesus transforma a vida de todos que estavam ali presentes, os empregados e principalmente os seus discípulos. Quando todos percebem o que aconteceu, até os discípulos de Jesus seguiam Jesus pelas palavras, mas quando eles percebem o que Jesus faz, uma coisa, o milagre, ele é um fato que altera totalmente a lei da natureza, a lei da física. Nunca pode uma água se transformar em vinho. Quando os discípulos percebem isso, aí eles creem realmente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Aquele que o profeta Isaías fala aqui na primeira leitura: "Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação." E agora surgiu Jesus. Sua manifestação pública iniciou-se nas bodas de Caná. Jesus surge como um luzeiro. 30 anos ele viveu praticamente no anonimato.
se preparando para este momento. Ou melhor, não para este momento, para outro momento. Mas quem fez este momento acontecer foi Maria. Não estava ainda no tempo de Jesus se manifestar às nações, de iniciar sua vida de milagres. Mas veja bem o que aconteceu aí. A própria Virgem Maria, Nossa Senhora, faz com que Jesus antecipe o seu tempo. Quando o profeta Isaías, ele faz essa profecia de que Jesus apareceria como um luzeiro de justiça, ele fala isso porque o povo do tempo dele já estava mergulhado em trevas. O povo de Deus caiu no esquecimento das coisas de Deus, da lei de Deus, e estavam mergulhados em trevas. E o próprio Deus, através do profeta Isaías, ele já tinha prometido que este povo passaria por um período de trevas, enquanto o Messias não viesse. E aí começou o povo quando eles foram invadidos pelo império assírio de Nabucodonosor e foram levados ao cativeiro da Babilônia no ano 600 e 500 e pouco, no século VI. E depois do império assírio, um pouco mais, quase 100 anos, vem o império Medo-Persa. Também derruba o império assírio, mas continua escravizando o povo de Israel. E depois vem o império grego, no ano 370 a.C., também derruba o império persa e continua escravizando o povo de Israel. E por fim, no ano 69, antes da vinda de Jesus, vem o império romano, derruba o império grego, mas também continua escravizando o povo de Israel. E a escravidão não era apenas uma escravidão física, uma escravidão de cobrança de impostos. Era isso que esse povo percebia. Eles percebiam o quê? Os impérios estão cobrando impostos da gente. O Império Romano, agora que é o último império, ele está nos assolando com a cobrança de impostos. Mas o problema não era a cobrança de impostos. Pior foi a cultura do paganismo que entrou no povo de Deus. Muitos ali se contaminaram com o paganismo dos gregos. A filosofia pagã dos gregos entraram no povo de Deus. E isso fez com que eles se afastassem mais ainda de Deus e se aprofundassem mais ainda nas trevas. É por isso que Isaías já tinha feito essa profecia de Jesus, que aparece como um luzeiro. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa manifestação de Jesus, Jesus que traz nesse milagre da água que transforma em vinho, ele traz um vinho novo, um vinho da alegria. Este milagre, que é o vinho da alegria, um vinho novo, é um símbolo do reino de Deus. É um símbolo do reino de Deus, o vinho da alegria. O reino de Deus é o vinho da alegria. E Jesus inaugura esse novo tempo, que não acabou com a sua morte e ressurreição. Pelo contrário, continuou e se expandiu. É o que Paulo fala aqui na segunda leitura. Jesus deixou o Espírito Santo na igreja. Todos nós que somos batizados recebemos o Espírito Santo. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, se estamos no corpo de Cristo, fazemos parte desse grande mistério. Como Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e eu não canso de falar, Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós, como batizados, estamos no corpo dele. Então também nós fazemos parte desse mistério da Santíssima Trindade. Nós estamos mergulhados no mistério da Santíssima Trindade e estamos banhados, mergulhados no Espírito Santo. Isso daí é a obra do Espírito Santo. É a obra da misericórdia do Pai. Para nós, não pelos nossos méritos, porque não merecemos, mas pelos méritos de Cristo. Foi Ele que nos ligou ao corpo dele e nos fez participar da divindade dele. Jesus é Deus,
E nós, ligados ao corpo dele, participamos da divindade dele. E por esse grande mistério, nós fomos divinizados. Divinizados, não somos divinos. Divinos é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos divinizados por esta sorte de estarmos ligados no corpo dele. É por isso que Paulo fala aqui na segunda leitura. Todos nós, cada um do seu jeito, do seu modo, Deus, Ele dá o Espírito Santo a todos, e cada um se manifesta com o Espírito Santo, com esses dons, cada um de um jeito. Mas é tudo obra do Espírito Santo. Dentro da igreja, há diferentes dons, mas é tudo obra do Espírito Santo. É um Espírito só. É um Espírito, que é o Deus, Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, é que manifesta em todos. Mas devemos lembrar que quando Jesus inaugura esse novo tempo, da nova e eterna aliança, nos manda o Espírito Santo, devemos lembrar o seguinte, que Paulo, ele fala que cada um tem um dom, cada um recebeu uma graça de Deus, cada um, dentro da igreja, tem uma maneira única de colaborar com o reino de Deus. Porém, devemos lembrar que, sem Maria, nada disso seria possível. Sem Maria, nada disso seria possível. Tudo isso começou lá atrás, com o sim da Virgem Maria, no dia da anunciação do anjo Gabriel a ela. Quando Maria, depois de receber essa anunciação e ficar grávida de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, rapidamente ela foi à casa de Isabel. Isabel não sabia que ela não tinha falado para Isabel que ela estava esperando o Filho de Deus. Mas na hora que ela chega lá, na casa de Isabel, João Batista, que está no ventre de Isabel, já com 6 meses de gestação, dá um salto no ventre de Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Veja o que o Evangelho fala também. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E ela exalta a Maria. Que honra que eu tenho de receber a mãe do meu Senhor em minha casa. Não é Isabel que fala isso por ela. Não é Isabel que estudou a vida de Maria, estava sabendo alguma coisa ali, resolveu com palavras já montadas falar isso daí. Não, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele louvou Maria através da boca de Isabel. A mãe do meu Senhor. Esse Senhor que Isabel fala não é um Senhor patrão, não é um Senhor pai dela. Esse Senhor é Deus. Então Isabel, ele fala que Maria é a mãe do Senhor dela, quer dizer, a mãe do Deus dela. É aí que vem um dos dogmas, dos 4 dogmas marianos que a igreja já proclamou em toda a história. O dogma da virgindade perpétua de Maria, o dogma de Maria, mãe de Deus, o dogma da Imaculada Conceição de Maria e o dogma da Assunção de Maria aos céus. Então, esse segundo dogma, Maria, mãe de Deus, é o próprio Espírito Santo que fala que Maria é mãe de Deus através da boca de Santa Isabel. A mãe do meu Senhor, quer dizer, a mãe de Deus. E o próprio João era o discípulo que Jesus amava. Tanto é que foi João o único dos discípulos que estava ao pé da cruz, a quem Jesus entrega a sua mãe a ele, também entregando a todos os apóstolos na pessoa de João. Porém, entregou a ele. Foi João que cuidou de Maria até o fim da sua caminhada neste mundo, quando Maria partiu para a casa do Pai e foi assunta em corpo e alma ao céu. João escreve aqui neste evangelho, a mãe de Jesus, olha, ele não fala nem primeiramente que Jesus estava no casamento. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Aí depois que ele fala, também Jesus e os seus discípulos. A gente sabe que os agiógrafos são todos os autores dos evangelhos, das cartas de Paulo, são todos os autores das escrituras, são agiógrafos. Todos eles
escreveram as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, porque eles estavam dentro da igreja assim como nós, batizados como nós, receberam o dom do Espírito Santo como nós, e inspirados escreveram os evangelhos. Mas os apóstolos tiveram inspiração, uma efusão maior do Espírito Santo para escrever isso, porque João era íntimo de Jesus. Jesus guardou João para uma missão tão particular, que de todos os apóstolos, o apóstolo João foi o único que não morreu martirizado. João não morreu martirizado, João morreu de velho, idoso já. Dizem que ele morreu com um pouco mais de 100 anos. Eu não cheguei a ler essa parte da história, mas eu só sei que no ano 92 da era cristã, ele ainda estava preso na ilha de Patmos, onde ele teve a visão do Apocalipse, no ano 92. Se depois ele foi liberto no ano 100, então quer dizer que ele morreu com mais de 100 anos. E parece que foi até depois desse tempo que ele escreveu, além do Apocalipse, ele escreveu o Evangelho, este Evangelho aqui. Quer dizer, mais de 60 anos após a ressurreição de Cristo. Como que ele lembrou de tudo isso com detalhes? O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo querendo louvar Maria, porque Maria, os evangelhos não falam quase nada de Maria, porque o centro do Evangelho é Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. Mas o próprio Jesus quis que João louvasse a mãe dele aqui, na hora de falar. João, inspirado pelo Espírito de Cristo, escreve aqui: a mãe de Jesus estava presente no casamento. Também Jesus e os seus discípulos. É o Cristo que faz isso. João não fez isso por conta própria. Não foi Maria que pediu para João escrever isso. Foi Cristo. É Deus. Aquele mesmo Deus que fez com que Maria, desde a sua concepção, fosse concebida sem pecado, a Imaculada Conceição. Este mesmo Deus acumulou de todas as graças, todos esses dons que Paulo fala aqui na carta dele, todos esses dons que cada um tem um pouco, o Espírito Santo dá um dom a cada um, Maria tem todos esses, na plenitude. Todos os dons que uma criatura poderia receber em todo o universo, abaixo de Deus, acima dos anjos, Maria recebeu todos. Pelos méritos do nascimento de nosso Senhor Jesus, Maria recebeu todos. A nossa salvação existe na igreja, que talvez no futuro, ninguém sabe, né? Mas um dogma de Nossa Senhora, mais um dogma da Virgem Maria, a igreja poderia proclamar, talvez, ninguém sabe. Mas já existe uma consciência formada que Maria também é a corredentora nossa. Jesus é o nosso Redentor, porque foi Ele que derramou o sangue na cruz, foi Ele que derramou o sangue para nos salvar, Ele que morreu e ressuscitou. Mas existe um estudo, que eu não vou me aprofundar muito agora aqui, onde diz que o mesmo coração de Jesus é o mesmo de Maria. O coração de Maria e de Jesus batiam na mesma sintonia. O que Maria pensava, Jesus sabia, o que Jesus pensava, Maria sabia. É por isso que este milagre acontece aqui em Caná da Galileia. Veja, parece que Jesus aqui censurou Maria. Quando Maria fala assim, eles não têm mais vinho. Maria vai a Jesus e fala assim, eles não têm mais vinho. Parece até que Jesus censura Maria, né? Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Quer dizer, pronto, acabou. Mas Maria já estava com o coração em sintonia com Jesus, já sabia que Jesus ia fazer o milagre. Não precisou falar mais nada, nem insistir. Ela já foi lá e pediu para os empregados obedecer a Cristo. E o milagre aconteceu, porque esta intimidade de Maria com Jesus era inseparável. Então, sem Maria, se a gente não recorrer a Maria, a gente não consegue chegar a Cristo. Podemos até chegar a Cristo por outros caminhos, mas é um caminho doloroso, falho e perigoso. Uma vez perguntaram para São Padre Pio de Pietrelcina, padre, como que eu posso fazer um atalho para chegar no céu? Ele falou, vai por Maria. Maria é o atalho. Todas as graças que Deus quis derramar nesse tempo de 2000 anos, nesses 2000 anos que vivemos nesse tempo da graça, da infusão do Espírito Santo,
tudo passa por Maria. Ela é a mãe da igreja, porque ela é mãe de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, e ela é mãe de um corpo de Cristo. Ou não? Será que eu estou enganado? Então ela é mãe da igreja. Ao mesmo tempo que Maria está dentro da igreja, também ela está fora da igreja, ao lado de Cristo, lá no céu. É um mistério, né? A gente vai entender tudo isso só depois que a gente estiver na eternidade, ou quando Jesus voltar, que revela tudo a todos. Mas, como diz, Maria é a medianeira de todas as graças que Deus quer derramar sobre nós, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. Tudo passa por ela, como um canal. Tudo passa por ela. Eu queria só concluir aqui esta reflexão. Só para concluir, queria só comentar um fato que aconteceu lá no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, lá na França. Ele foi narrado pelo padre Guido. Ele tem um programa lá na rede Século XXI. É um padre que você vê que é uma pessoa muito piedosa, muito sábia, muito inteligente, também bem vivido, viajado. E ele estava comentando lá numa entrevista sobre os milagres lá em Lourdes, na França, que são milhares, milhares incontáveis. A igreja pegou só 9 milagres no começo lá, em 1800, no século XIX, para poder testificar, né, a aparição de Nossa Senhora lá. O restante não foi mais contado, ficou lá só registrado nos livros, está lá, nas atas lá do santuário, está lá registrado, milhares e milhares e milhares, já passou de milhões. E aí ele resolveu comentar um milagre que aconteceu na presença dele, lá em Lourdes, no santuário de Nossa Senhora de Lourdes, santuário mariano. E ele fala que lá no santuário, na basílica, existe a parte superior da nave da igreja, onde é celebrada a missa. E no subsolo existe tipo uns apartamentos onde ficam umas camas lá para os doentes, aqueles que não podem participar, que estão acamados, não podem participar da missa, ficam deitados lá, né, esperando que depois da missa o padre, na procissão com o Santíssimo, desça até lá e faça a bênção, e dê a bênção a eles, a bênção com o Santíssimo. E nisso parece que tinha vários doentes lá, é claro, né, estava cheio, e tinha um garotinho, parece que de 9 ou 10 anos de idade, o padre Guido comentando que ele estava junto nessa procissão, ele foi co-celebrante nessa missa. E ele fala que o padre que estava com o Santíssimo Sacramento, ele parava em cada cama, no pé de cada cama, e abençoava aquele doente com o Santíssimo. Depois ele ia para outra cama. Quando chegou próximo à cama desse menininho paralítico, deitado na cama, esse menininho estava numa expectativa tão grande, que ele imaginava o seguinte: a hora que Jesus chegar na minha frente, eu vou sair andando. Aí o padre chega bem na frente da cama desse menininho, a bênção com o Santíssimo, e vai para outra cama. E nada acontece. Esse menino, ele de supetão, ele dá um grito. Ele fala bem assim, coisa de criança, vocês vão até dar risada se eu falar. Ele fala bem assim para Jesus: ah, é? Você não quis me curar, né? Pois eu vou contar para sua mãe. Neste momento o menino foi curado e ele levantou da cama. Veja a simplicidade de uma criança que cobrou o milagre de Jesus. Eu vou contar para sua mãe, né? Quer dizer que ele reconhecia uma grande autoridade em Nossa Senhora. E Jesus, numa das aparições que ele faz lá em Santa Brígida, para Santa Brígida no século XIV, ele mesmo fala que a qualquer apóstolo amigo dele, a qualquer mártir e santo amigo dele, ele pode negar uma graça, sim. Pela justiça de Deus, ele pode negar. Mas para a Virgem Maria, para a mãe dele, ele não nega nenhuma. Não nega nenhuma. Até a salvação de um pecador condenado ao inferno. Se for a pedido da mãe dele, ele não nega. Veja a importância de Maria na salvação
dos pecadores. É por isso que a gente reza, eu já comentei várias vezes, é por isso que na oração da Ave Maria a gente faz esse pedido: rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Porque nós não somos dignos, talvez, pela justiça de Deus, quando surgir o primeiro julgamento, o primeiro juízo, de repente, a gente já, diante do tribunal de Deus, vai saber, né? Então, para não ter dúvida, vamos nos apegar à Nossa Senhora. Vamos apegar à Nossa Senhora, porque ela tem este poder de intercessão incalculável. Incalculável. Na oração do ofício da Imaculada Conceição, a gente começa louvando a Santíssima Trindade, onde a gente fala que Maria é a filha predileta de Deus Pai, ela é a mãe amadíssima do Deus Filho e a esposa fiel do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.